E aí galera, meu nome é Natália, eu sou professora de literatura do Exatas e hoje a gente vai ver uma revisão básica para a prova do fim de semana. Primeiro eu quero lembrar vocês que, a UNB se preocupou em divulgar alguns livros que vocês devem ler, então, de fato, leiam. Não deu tempo de ler? Tudo bem, não tem problema, tem um monte de resumo na internet. Agora o resumo é mais uma ajuda para quem já leu o livro. O que vocês podem fazer aí até a prova é ler algumas seleções de poemas, principalmente do Gregório de Matos, né? Que o CESP se preocupou em fazer para vocês. Então leiam essa seleção e estejam preparados para esse tipo de abordagem, né, em relação aos poemas do Gregório de Matos. Além disso, vocês vão ter o Marília de Dirceu. Pelo menos ler algumas partezinhas, conhecer o poema no geral, é interessante. Bom, vamos começar hoje a literatura de informação e a literatura de catequese do quinhentismo. Bom, o quinhentismo não é bem uma escola literária, ele é um período de transição, de manifestação literária no Brasil. Enquanto ocorre o quinhentismo no Brasil, em Portugal, a escola Renascimento, né, o classicismo. Enquanto ocorreu o classicismo, então, em Portugal, do Luís de Camões, os Lusíadas, a gente vai ter aqui no Brasil o quinhentismo, que é pautado na literatura de informação, que tem características de descrição, tanto da terra, da viagem, quanto do povo. Ou seja, você vai lembrar da carta de Pero Vaz de Caminha, a carta é o rei Dom Manuel, né? Por quê? Porque essa carta vai contar o que a esquadra de Pedro Álvares Cabral encontrou ao chegar ao Brasil, não é? Toda aquela natureza, os índios. Então é importante vocês lembrarem dessa situação da descrição e desse ponto de vista histórico, né? Ele não serve apenas como fonte literária, mas como fonte histórica da literatura. Além da literatura de informação, a gente tem nesse período a literatura de catequese, produzida principalmente pelos jesuítas, não é? Bom, a literatura de catequese tem caráter pedagógico. Ela tinha a intenção de informar os índios, enfim, trazer para eles esse dogma da Igreja Católica, né? A Nova Terra precisava ainda de uma divulgação dos dogmas da Igreja Católica. Portanto, a gente vai ter aí a manutenção do poder da Igreja com a Companhia de Jesus. Os principais nomes são Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. José de Anchieta tem mais destaque, então se vocês forem pensar sobre esse período, vocês pensam sobre José de Anchieta principalmente, dêem uma pesquisada e tudo mais. Bom, em seguida nós vamos ter o período barroco no Brasil, que começa em 1601 oficialmente. Esse período já é uma influência das escolas literárias que ocorriam na Europa. Então vocês vão ter aqui o barroco, as principais influências históricas, a reforma e a contra-reforma da Igreja Católica e o declínio das grandes navegações. É importante vocês lembrarem disso daqui, ó. Vocês têm que perceber que é importante a reforma e a contra-reforma na influência da dualidade entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Então, por exemplo, vocês vão ver aqui essa característica importante aqui, o dualismo, o conflito e a contradição. Só para vocês lembrarem, a reforma e a contra-reforma da igreja foram movimentos, né? Primeiro o protestantismo da reforma e depois a reação da igreja na contra-reforma. O dualismo e o conflito surgem justamente dessas ideias, principalmente dessas ideias aqui, ó, do antropocentrismo e do teocentrismo. Ou seja, você vai ver na poesia, na prosa, o profano e o divino, o Deus e o pecado em contraposição. Aí você vai gerar muitas antíteses, muitos paradoxos, não é? Isso muito em relação ao Gregório de Matos, principalmente. Bom, as duas características principais que devem aparecer caso o barroco caia na prova são essas duas aqui, o cultismo e o conceptismo. O cultismo é caracterizado pelo jogo de palavras. O jogo de palavras aqui seria a relação da forma dentro do texto, ou seja, como as palavras são organizadas, como se chama a atenção para a forma do texto e para o jogo das palavras, a organização desse texto. É comum, por exemplo, a inversão, né, em que você tem o sujeito, o verbo e o objeto, e você troca essa ordem, você põe o objeto primeiro, o verbo depois, e por aí vai. Então isso caracteriza o cultismo.
Por outro lado, o conceptismo é o jogo de ideias. O jogo de ideias tem relação justamente com a ideia do conceito. Defende-se um conceito, é comum a comparação, as ideias estão em sobreposição em relação à forma. Portanto, a gente tem aí o Barroco finalizando, né, a questão do Gregório de Matos. Bom, os principais nomes: o Padre Antônio Vieira na prosa, já a literatura de catequese, alguns sermões aí, o Sermão da Sexagésima, Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, né, com relação à invasão holandesa, e Sermão do Bom Ladrão. Por fim, Gregório de Matos, que é realmente aquele que se destaca para a prova, né, sendo a seleção dele importante para o CESP. Portanto, a produção dele é religiosa, lírico-amorosa e satírica. Lembre-se sempre do seguinte: a satírica, que ganha grande destaque, tem muita relação com a Bahia e todas as críticas que ele faz ao ambiente baiano, tanto a clérigos quanto políticos e pessoas do dia a dia. Ele não poupa ninguém. A lírico-amorosa tem como sua musa inspiradora Dona Ângela, então vocês vão ver bastante esse nome, né? Ângela no nome, Angélica na cara, e é uma inspiração realmente amorosa. Por fim, a religiosa, nós temos aqui até um poema para vocês verem, né? Meu Deus, que estás pendente em um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e meu delito, porém pode ter fim todo pecar e não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei, neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Então percebam aqui como ele reconhece a grandiosidade de Deus em relação à sua figura, né? E ele mostra aqui o pecado, o delito, ou seja, a forma como ele se expressa em relação àquilo que ele faz de terreno ao assumir os prazeres, né, da terra e não seguir os preceitos divinos. Por mais que ele siga, ele mostra aqui, né, a brandura de um pai manso cordeiro, e mostra aqui que o vosso amor é infinito, ou seja, também a ideia de que ele quer se salvar desse conflito, né? Portanto, essas foram as nossas dicas. Eu espero que vocês possam ver a seleção feita pelo CESP em relação às obras do Gregório de Matos. Não deixem de estudar o arcadismo também, que é muito importante e que tem Marília de Disseu como sua fonte. E eu espero que vocês tenham uma ótima prova. Valeu, até mais.